Se depender da família, o Adilson teve uma história rica no Corinthians, na época da democracia e tudo mais. E antes de ouvirmos os componentes da mesa sobre essa eleição do Corinthians, com um pouco mais de profundidade, vamos acionar o Chico Lang, corintiano de coração, como todo mundo sabe, e vai falar, Chico, sobre essa eleição do Duílio. Você gostou do resultado das eleições do Corinthians, Chico? Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mesa Redonda. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. É uma honra estar com você. Bom programa. Está indo muito bem, né? No lugar do Flávio. E vou dizer uma coisa para você, eu gostei muito, gostei bastante, porque, como você disse, a família Monteiro Alves tem tradição no Corinthians, né? Em 1977, para você ter uma ideia, o Orlando Monteiro Alves, que era o avô do Duílio, foi campeão em 77, em 1977 era diretor de futebol. Depois o pai dele, o Adilson Monteiro Alves, criou a democracia corintiana junto com o Sócrates, né? E agora o Duílio tem a missão de assumir a presidência do Corinthians, coisa que o avô e que o pai nunca quiseram antes, né? Ou tentaram e não conseguiram. O Adilson tentou e perdeu para o Roberto Páscoa, né? E foi em 1984, por aí. Isso quer dizer o seguinte, que eu espero que essa tradição dos Monteiro Alves, né, o Duílio respeite e não aceite ser marionete do nosso André Sanches, né, que durante aí bastante tempo vem com uma chapa quase 14 anos no clube, né, e isso é muito ruim, né, esse prolongamento dessa chapa, né? Já tem gente dizendo que o André Negão, por exemplo, é o dono do Parque São Jorge. Isso não pode acontecer. O departamento de futebol, por exemplo, vai ter que ser reformulado, vai ter que ser colocado ali um manager, né, profissional, porque você tem lá o Edu Ferreira, o Calil, você tem o Wilson, mas são três diretores que não fazem nem Fá nem Fu, não é verdade? O grande diretor de futebol nesse tempo todo foi o próprio Duílio Monteiro Alves. Tanto é verdade que os salários começaram a atrasar quando o Duílio Monteiro Alves se afastou, exatamente para sair candidato à presidência do Corinthians. Então, o Duílio é um bom administrador, ele é um empresário de sucesso, então ele tem tudo para dar ao Corinthians um direcionamento financeiro muito bom, né? E outra coisa, ele é muito chegado nos jogadores. Os jogadores respeitam muito o Duílio, principalmente esse elenco que está lá. Tanto é verdade que quando o Duílio estava lá, eles não tinham os salários atrasados, né? O Duílio se preocupava com isso, né? E vai se preocupar daqui para frente também com a equipe. Isso é bom que, com isso, o Mancini continua técnico, né? O medo era que, se, por exemplo, assumisse o Mário Gobi, mudasse toda a diretoria do departamento de futebol. Isso não vai acontecer, né? Vai ser mantido o Wagner Mancini. Esses mesmos jogadores aí que chegaram agora vão ter apoio. Com certeza os salários não vão atrasar mais. E isso vai dar ao Corinthians uma certa segurança para, como time de futebol, se afastar, né, da zona de rebaixamento, que é o grande fantasma ainda que persegue o Corinthians. E como clube, conseguir finalmente sanar as suas despesas, né? Sanar as suas necessidades financeiras, que não são poucas, né? 900 milhões de dívida, né? O Duílio vai ter que conversar e acertar, colocar no papel, oficializar o acordo com a Caixa, a expulsão da Odebrecht do clube, né? Vai ter que dar um jeito, porque eu estava olhando aqui, Celso, imagina você, são 94 jogadores de futebol no total do departamento de futebol. São 56 profissionais e 38 sub-23. Isso dá uma despesa mensal de 15 milhões, sendo que 5 milhões só do sub-23. Quer dizer, isso é uma coisa que o Duílio vai ter que dar um jeito, né, e vai ter que sanar, né? E vai ter que também ter um jogo de cintura muito grande no Conselho Deliberativo, porque ele tem 100 conselheiros da situação, ele tem 100 conselheiros da oposição e os outros vitalícios. Então ele vai ter que fazer acordos, né? Vai ter que ter um jogo de cintura, vai ter que conversar com as pessoas para poder fazer uma gestão sem bloqueios no Conselho Deliberativo, né? Que no fundo, quem manda no clube é o Conselho Deliberativo. Então ele vai ter que
fazer esse jogo de cintura. E tem outro desafio, mais dois. O CT da base, que ele tem que terminar, que por causa da pandemia, né, só voltou a ser reativada as obras agora, e também achar um diretor de marketing, que desde outubro, né, não tem ainda no clube. Então, são coisas que o Duílio vai ter que acertar essa semana, por exemplo. Então, quer dizer que, mesmo não assumindo a presidência de imediato, são coisas que ele vai deixar bastante preparado para quando ele, em janeiro, assumir a presidência, está tudo certinho. Chico, e para a gente encerrar, o Corinthians não vai bem das pernas, em dívidas, em campo a coisa não está rolando, e o Duílio é situação. Então, num momento assim de crise, a que você atribui, então, a eleição do Duílio? Eu atribuo ao golpe de mestre, né, do André Sanches, né, que deixou para anunciar na sexta-feira, né, por volta das 5 horas, que tinha fechado um acordo com a Caixa Econômica Federal, né, que o Corinthians ia pagar, a dívida foi esticada até 2040, né, o Corinthians vai ter 2 anos para respirar sem pagar a dívida por causa da pandemia, né, e quando começar a pagar, vai pagar 17 milhões por mês. Quer dizer, foi um golpe de mestre do André Sanches em anunciar isso na véspera, o que deu uma certa segurança para todo mundo, né? Para quem é do clube e para quem é do futebol. Perfeito. Chico, muito obrigado pela sua participação no Mesa Redonda. Sempre importante ouvi-lo quando o assunto é Corinthians. Sobre outras coisas também, mas principalmente quando o assunto é Corinthians, tá bom? Uma boa noite, se cuida aí, hein? Boa noite. Obrigado, Celso. Valeu, Chicão. Bom, o Chico falou do golpe de mestre do Andrés. Vocês entendem também que isso pesou muito para a eleição do Duílio? Que quando você vê o Corinthians na fase que está, Corinthians hoje luta para não cair. Essa é a realidade pelo futebol apresentado e pela posição na tabela do campeonato. E aí ganha mesmo assim a situação? Quer dizer, então, vocês entendem que o Andrés teve papel importante nessa eleição do Duílio? Com certeza, viu, Celso? Porque você pega as últimas gestões do Corinthians, quando o Andrés entra, ele consegue eleger o Mário Gobi, na sua situação, Roberto de Andrade, Andrés de novo e agora Duílio. O que me surpreendeu foi a quantidade de votos, né? Um clube gigante como o Corinthians, Imensidão que é, menos de 3 mil eleitores. Né? Você vê que o Duílio ganhou com 1.079 votos, né? 1.079. O Guilherme falou 900 aí, alguma com coisa. 1.081. E outra coisa surpresa, o Mário Gobi, que foi presidente, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro. Na época que fazia parte do grupo do Andrés. Grupo, fazia parte do grupo de Andrés, a quantidade de votos que teve. E a surpresa muito grande, Augusto, né, como segundo colocado, perder por menos de 150 votos. Né? Muita gente não dava nada para ele. Então, assim, primeiro já a quantidade de eleitores que foram votar, muito pouco. Muito pouco para a imensidão que é o Corinthians. Isso não representa nem um condomínio que tem 10 torres. Um condomínio que tem 10 torres dá isso aí de voto. Específico, né? Condomínio 10 torres. Ele é um empreendedor, o cara tem. Pra quem não sabe, o Vampira tem mais de 15 prédios por aqui na Paulista. Quando a gente perde uns aí, se perder mais 2, quebra. Perder mais 2 agora é calamidade total. Não é não, Marcelinho? Tem que cheio para pagar as pensões, né? Eu saí fora para não sabe bem disso. Ô Marcelinho, você que respirou Corinthians durante tantos anos, né? O que representa esse momento de eleição? O que dá para animar dentro de campo, por exemplo, em termos de expectativa? Ou isso, na verdade, não chega até o grupo de jogadores? Então, primeiro, a chapa do Andrés, ela é bem orquestrada, ela é bem organizada. Então, vem desde quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, e o que o Andrés fez? O Andrés foi lá, trouxe o Ronaldo, deu a visibilidade mundial, trouxe os grandes patrocinadores, o centro de treinamento, que é o centro de treinamento do Dr. Joaquim Grava, colocou o departamento de fisiologia, quer dizer, tem todos os seus méritos lá de trás nessa construção, e bem citado pelo Vampeta, o Mário Gobi, né, com o Roberto de Andrade, todo esse pessoal que é o grupo dele. Fala, mas ganhou de novo? O cara é inteligente, o cara vai para cima e sabe orquestrar. Agora, o atual momento, aí eu vou discordar um pouquinho do Chico, porque o Chico pontuou, o Duílio não vai poder escutar o Andrés. O Chico, não tem como, irmão. A casa ali são eles e ele vai ter que escutar, porque vamos dizer, o bom jogador,
ele obedece ao treinador. E o treinador é o Andrés, é o grande chefe ali de tudo. Você acha que o Duílio, de repente, não pode voar com as próprias asas? Não, ele vai voar, a caneta é dele, mas existe um consenso de respeito e gratidão, certo? Ele tem toda a história ali, né, a família Monteiro Alves, mas o Andrés que organizou tudo, o Andrés que fez tudo, o próprio André Negão. Então esse grupo vem fazendo um bom trabalho até então. Existe um rombo, um déficit violento, uma má gestão agora? Existe. Tem que poder contornar isso tudo, sim, dar uma ligadinha lá no Flamengo e ver como eles fizeram. Eu creio que nesses 3 anos é o grande momento para o grupo do Andrés, o grupo do Duílio, que é o presidente agora, reconstruir tudo. Como? A inteligência que o Andrés tem, porque o contato é o Andrés. O Andrés foi parlamentar, ele tem os seus meandros, vai chegar e vai ir nos grandes patrocinadores para primeiro zerar o caixa. Zerando o caixa, vai trazer os jogadores que consigam envergar a camisa da instituição à altura do Corinthians. E um outro detalhe, 700 pau, 800 pau de salário, botar um teto, amigo. Chega, né? Porque tem determinados jogadores que não dá pra ganhar 500 pau. Agora não dá, porque ele jogava... jogando hoje, você acha que ia ganhar quanto? Não, mais de 1,5 milhão, fácil. E aqui, só que tem jogadores que jogou em outra instituição, que estava fora, voltou com 400 pila. E não vale 200. Não vale. Aqui nós temos 3 aqui. Já é um absurdo. Não, tem 3 aqui, tem 2 tetras campeões do mundo, um pentacampeão, e eu poderia estar na seleção e fiz parte da eliminatória. Nós 4 ganhamos, não é nem o teto, acima do teto. Por quê? Resultado em campo. Se o resultado aparece, você ganha. Se você vira uma referência, um ídolo, não tem como questionar salário. Agora, a gestão, vamos dizer, a inteligência do Duílio, a passividade dele, o cara ser mais tranquilo, não ser explosivo, ele vai conseguir coordenar. Mas lógico que ele vai escutar. Ele vai escutar quem são os organizadores. É óbvio que se ele não escutar, é ingratidão. Não tem como. Então, mas aí, Marcelinho, se a gente resgatar na história, o Andrés era cria do Dualib. Rompeu com o Dualib para se tornar presidente. Estou errado? Não, mas ele estava com Kia, vinha com Kia. Sim, mas ele era uma cria do Alberto Dualib. Sim. Ele era. Rompeu com o Dualib para virar presidente. O Mário Gobi rompeu com o Andrés no meio da gestão. Então não seria nenhuma novidade. Celso, mas aí a sede pelo poder, a fome pelo poder, muda as palavras das pessoas e desfaz acordos. Esse grupo deles não. Esse grupo deles é assim, ó. Pode dar trovoada, tudo. Os caras estão aqui, ó. Vamos vencer junto? Vamos. Vamos morrer abraçado? Vamos morrer abraçado. Então, entre eles não tem trairagem. Entre eles não tem trairagem. Ô Miller, você que passou pelo Corinthians também, esse ambiente político, eleições, que ventos novos sopram no Corinthians? É algo capaz de mudar o que já está acontecendo hoje? Ou vai ficar para quando ele assumir realmente como presidente, pensar em contratações, em reformulação? Como é que você vê? Ô Celso, esta é a esperança, né? Do torcedor corintiano, né? Esses ventos novos de 2021. Até porque o Duílio estava ali na direção, né? E outra, aqui no Mesa, perguntado, né? O Duílio respondeu de alto e bom som. O Andrés não vai fazer parte da minha gestão. Lógico, né? Como o Marcelinho sabe, ele foi, né? Puxado pelo Andrés, quer dizer, então, tomara que os seus atos respaldem as suas palavras, mas ele disse, de alto e bom som aqui, quando perguntado pelo Flavito, que o Andrés não faria parte da sua gestão, né, durante o seu período de 3 anos. Vamos ver. O Andrés podem questionar o que quiser, mas ele é um presidente muito vencedor e fez muito pelo clube. Então ninguém pode negar isso. E é um presidente que mais dá moral para o ex-jogador. Foi o Andrés Sanches. Eu espero que o Duílio dê esta continuidade também. Mas, Celso, diga, Marcelo. Olha só, muita gente rotulando, né? O Duílio vai ser a Rainha Elizabeth, né? Não vai ser, cara. Ele não vai ser. Ele é um cara inteligente, é um gestor. Agora, ele vai ouvir o seu staff. Ele vai ouvir. Não tem como não ouvir. O que o Duílio deveria fazer primeiro? O Celso, o Corinthians não é um clube que está carente de títulos, né? Você pega os últimos 10 anos do Corinthians. Se você pegar os últimos 3 anos, o Corinthians é campeão brasileiro. Ó. 2017 deu Corinthians, 2018 deu Palmeiras, 2019 deu Flamengo. Lógico que não vai dar na temporada de 2020. Quase vai pro o tri paulista, né? Tetra, né? Tetra paulista, quer dizer,
Então, quer dizer assim, não é um clube que vem ao longo do tempo, jejum de título, não sei o quê, precisa mais organizar a casa. E como o Miller falou, o Duílio chegou aqui e falou que o André não ia fazer parte da gestão dele. De repente, como diretor de futebol, alguma coisa. Mas por trás, sim. E ele falou que, eu também acho que ele é um cara aberto a todo mundo ao diálogo. Tem que escutar também, o Augusto teve bastante votos. Não foi... Não é à toa que ele estava bem animado aqui, né? Ele não, achando que ia ganhar. Eu até acho uma loucura esse negócio de... em cartório, né? Eu acho até uma loucura esse negócio de roda gigante, porque se roda gigante... Você que abria a primeira vez na roda não, a gigante... a roda gigante você vai estar... Tem a roda gigante de Paris, lá no Obelisco, que é grandão, tem em Londres, aquela. Agora, você botar ali no Parque São Jorge, você vai dar de cara para marginal Tietê. A roda gigante. Segundo, toma 3 cacetadas, a Gaviões invade, a primeira coisa que derruba é a roda gigante. Vai sair girando. Piscina com onda não vai dar certo. Agora Gabriel Medina lá. Medina vai surfar lá. Vai alagar a marginal. Alagar. Já não alaga pouco, ainda bem que fez umas obras, porque ali Já vai alagava direto, tudo né? que subia. Você pegar e levar só por Mas aí, é uma voz a ser escutada, porque é um cara que teve bastante voto. O próprio Mário Gobi, a equipe do. O pessoal do Mário Gobi também, porque tudo, no final tudo é Corinthians. Terminou a eleição, quem foi que ganhou? Foi o Duílio, então todos nós somos Corinthians, torcemos pro Corinthians, vamos ver o que é melhor pro clube. O Duílio falou isso aqui, que ia escutar todo mundo. E ia ter que escutar mesmo também. Não é escutar, vamos fazer uma roda gigante. Não. Aí é loucura. Mas, ô Celso, dá para andar nesse paralelo um clube grande como o Corinthians, né? Acho que todo clube grande dá para andar nesse paralelo, né? De ter outra verba para social e a verba do futebol. Até porque o futebol é o termômetro do clube, né? Todo mundo sabe disso. É o que gira a roda. Exatamente. Não é roda gigante, mas gira a roda. Então, o Duílio, claro, ele vai priorizar as dívidas do clube, né? Do estádio. Mas jamais vai abandonar o clube social, sem dúvida nenhuma, que dá para andar nesse paralelo e dá para ajudar as duas coisas. Marcelinho, o que tem que arrumar primeiro? Ele quer o busto dele. Não pergunte isso. Ele tá louco pra botar o busto dele lá. Tipo igual do Renato lá no Ele Grêmio? fala, cadê meu busto? Me prometeu. A bola quicando. Eu fui semana passada lá, na verdade. Já Tá tudo pronto. Eu acho que é de direito. Não posso mostrar. Eu acho que é de direito. O Guilherme viu. Eu vi. Não foi Pão Duro? Bonito, hein? Guilherme? Bonito. Pão Ficou duro? bem parecido. Hein, Pão Duro? Tu não viu? O quê? Tu não viu, Guilherme? Pão duro. Não, mas brincadeira Olha, da ele dá o parte. busto Olha, do Zé cara, Paz. cara. Olha aí, Zé Paz. Não, ele chamou de caloteiro. Né? Caloteiro. Não, mas o detalhe é o seguinte, a gente de fora falar é fácil, né? Faz isso, faz aquilo outro. Mas você analisando bem, né? Primeiro o Sub-23. O Sub-23 não tem que ter jogador de 22, 23 anos, 21 anos. Se o cara com 20 anos ele não tá no profissional, sabe o que ele tem que fazer? Vai estudar. Né? Estudar e trabalhar. 4 horas da manhã vai trabalhar. Não tá no profissional com 20 anos, 21, né, Márcio? É verdade. Na Vampeta também ele sabe, pô. Nós iniciamos já com 17, 18, já tava todo mundo ali. Até 25 anos. Pô, sub-23, daqui a pouco vira sub-25. Até porque como é que você vai formar um jogador sub-23? Então, e aí o sub-23 pode até diminui os custos, mas coloca jogadores de 17, 18 anos, pega um 16 que já tá um nível superior, coloca ele ali e diminui o custo. A parada que o nego tá realmente com salário de tanto, que não merece estar. A quem interessa, perfeito. Aí você vê as entradas e as saídas. O cronograma físico-financeiro e o business plan, planejamento. Vai ter tanto de entrada, tem tanto de saída, quanto que a gente pode fazer. Não dá mais para 800 pau por mês, não dá mais para 700. O bom jogador, para jogar no Corinthians, o cara tem que agradecer para jogar no Corinthians. Até porque um salário desse, né, Marcelo? O cara tem que ser seleção brasileira. Pô. Diferenciadíssimo. Fora do normal é o seguinte, vai pagar tanto pro cara, mas o cara sabe que em junho ou dezembro, a primeira janela ou segunda, vai ser vendido pro Barcelona, Real Madrid. O aí retorno sim. vai vir, né? Exatamente. Certeza, né? Como o Márcio estava falando aqui, ele tá numa gestão lá que é séria, profissional, não tem grana, mas está desenvolvendo as peneiras. Porque às vezes o menino não tem condição de chegar, Vampeta, né? De treinar lá, E que pode gerar um lucro. E aí lá ele na frente. faz as peneiras, daqui a pouco pincelam ali, paga todo essa situação. Então, acho que o Corinthians tem que pensar nisso. E agora a gestão está com o Duílio, ele sabe muito bem o que tem que fazer e colocar o Corinthians aonde ele merece. Primeiro de tudo, a gente sabe que o torcedor, ele não é razão, ele é emoção. E se as coisas não andarem bem, aí o chicote estrala para tudo que é lá. E aí também tem outras coisas, aí o Márcio pode até falar sobre isso também, só para a gente encerrar esse tema. Não dá também, você falou do 94 jogadores. O técnico precisa de
30 no máximo. Então você tem 60 a mais que não tem razão de ser. Aí jogadores jovens contratados, sub-23 também, que já tem salário e tudo mais. E a questão das multas de treinadores. É Fábio Carille que segue recebendo, é Thiago Nunes que segue recebendo. E vários jogadores com trabalhistas, sempre saindo. Porque, ó, dentro de um grupo, pode perguntar os 3. Você faz um grupo, 30 treinando. Você joga a bola pro cara, o jeito que o cara domina, o grupo sabe quem são os 11, quem fica no banco e aquele que tá chegando no banco. Pede pra eu ficar no banco, cara. Pede pra eu no sobreaviso ali, ó. O grupo sabe, não tem como o cara fazer mágica. Não, eu vou treinar uma semana porque o lateral direito ele vai jogar... Isso não existe. Não é verdade? Isso não existe. Aí, ó. Mas mesmo com a qualidade de hoje em dia, Que você não qualidade? acha que hoje não é igual à época de vocês que tinha pau é bem mais pau, jogadores? pedra é pedra. Só o grupo completa sabe. o treino só. Tá aí, ó. completo o treino. E aí não dá. E aí, Márcio, não falta também critério na escolha dos treinadores? Ou, de repente, um pouco mais de paciência para desenvolver o trabalho, para não ter que demitir multa alta, manda o cara embora e, de repente, numa temporada, paga 3 Você não treinadores viu o ao que o mesmo Botafogo fez agora? Contratou o treinador. Ali tem uma multa, viu? Ramon Dias. Lógico, Mandou o assinou cara, ele se contrato. apresentou, assinou o contrato, vai ter que pagar. tempo. Pois é. Eu acho que está havendo uma tremenda irresponsabilidade dos dirigentes, né? Tem que ver primeiro a saúde financeira do clube antes de fazer essa loucura. A multa rescisória, você tem que ter a saúde financeira para você planejar se pode pagar essa multa lá na frente, né? Hoje em dia não sempre, não mudou, né? Os treinadores têm vida curta. Dependendo da campanha que ele tem no time, ele é mandado embora rápido. Então essa multa aí pesa bastante também para um clube que está com dificuldade. Pô, é multa rescisória. É salário alto. Salário alto. Salário alto. Aí você tem Luvas. 90 jogadores. 90 Luvas. Luvas. Não, é muita coisa. E aí você tem, por exemplo... uma Premiações, Exato, premiações. Aí você tem uma pandemia que você não tem público nos estádios. Acabou com então, isso. se você tem um gasto de 10 milhões, você tem uma 18, 20 milhões, você tem uma receita de 10. Pelo menos uma coisa é o seguinte, o que não pode é ser assim, dizer, ó, eu peguei uma dívida do outro presidente. O cara que tá já era da mesma panela, né? O cara que chegou. Porque tem muita gente que fala assim, ó, eu entrei e peguei essa dívida de outro, que é tanto. Não, ali já tá todo mundo junto, já sabe tudo. Não, mas para você ver, ô Celso, como são as coisas, só para acabar esse assunto, o Diego Alves no Flamengo, a dificuldade que ele está tendo para renovar o contrato, campeoníssimo com o Flamengo, e eu vi uma entrevista do Braz lá, ele dizendo, ontem mesmo, ele disse, olha, tá difícil, a gente fez uma proposta, ele não aceitou, a gente não pode aumentar mais, e é um goleiro, eu acho que o Flamengo está errado, acho que o Flamengo tem que renovar com ele, porque eu acho que tem que reconhecer o que ele fez nesses 5 títulos, né? Mas qual você detalhe? vê, mas eu estou dizendo o seguinte, ô Marcelo, que o Flamengo, mesmo com toda essa dinheirama, tá com o pé no chão. Não, mas por quê? O Hugo, ele fez 4 defesas, vários jogos bem demais. A diretoria tá assim, ó, o quê? 800 pau pro Diego? Esse aqui é 150 conto, 200? Amigo, tchau. Obrigado pela Libertadores, obrigado por tudo. Fica ali no troféuzinho pendurado. Tchau.